Olá, povo do Senhor, eu voltei aqui compartilhar com vocês o devocional do dia. Espero que a palavra de hoje ela fale ao coração de vocês, assim como falou o meu. E vim aqui compartilhar ela, né, que fala sobre humildade, paciência, amor. São os frutos do Espírito, né? E a palavra de hoje é sobre Efésios 4:2. Se você quiser abrir a Bíblia aí comigo e acompanhar, Efésios 4:2. E a palavra diz assim, ó: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Essa é a palavra de hoje. Aprendendo a viver com humildade, né? E isso muitas vezes exige de nós, né? Exige de nós uma comunhão tão presente com o Espírito Santo para que realmente a gente possa viver esses frutos que vêm dele, né? E a devocional fala sobre isso, né? Você já conheceu um cristão zangado? Você pode ter se deparado com cristãos que amam resmungar, reclamar, ou até mesmo falar mal de outras pessoas. Talvez você já tenha sido essa pessoa algumas vezes em sua vida. Se não tivermos cuidados, podemos facilmente nos tornar hipócritas no cristianismo. E isso é verdade, até por ser chamado por Deus, né? Porque não é nada pelo nosso mérito, nada. A salvação, o amor por Cristo, nada é nosso mérito, né? É a graça do Senhor. Só que quando nos tornamos cristãos e começamos a seguir a palavra do Senhor, por ter sido separados, acaba que a gente tem essa mentalidade errada, né? De, então somos melhores porque não estamos pecando. Mas, na verdade, o que a gente recebeu de graça. Um amor que a gente recebeu de graça, né? Uma salvação que recebemos por meio da graça do Senhor. Então, não nos torna melhores, nos torna diferentes, mas não melhores. E aos olhos do Senhor somos todas almas, né? Espírito. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Quando a gente se converte, a gente se torna cristão e a gente busca todos os dias, né, a nossa luta, sermos como Cristo, de não nos pensar que somos melhores que ninguém por causa disso, né? Afinal, nós conhecemos a verdade e os outros não. Você pode ver como pode ser tentador menosprezar as outras pessoas, rebaixá-las ou considerá-las pior do que nós. Mas isso falha em demonstrar o verdadeiro ponto do Evangelho de Jesus. O Evangelho nos diz que todos começamos no mesmo ponto de partida. E é somente através da graça que alcançamos a salvação e aprendemos a verdade sobre o amor de Deus por nós. Isso não nos torna melhores do que outros cristãos. Na verdade, como Paulo diz em Efésios 4:2, devemos ser humildes e gentis com os outros, em vez de duros e críticos, porque foi isso que Jesus fez com nós quando nos resgatou, né? Ele teve humildade de ir lá na lama onde nos encontrávamos, foi gentil em nos acolher e nos deu amor em vez de julgamento, né? Você fez isso, por isso que você tá passando por isso e você tá onde você tá. Não, ele estendeu a mão, nos deu amor, nos deu presença, nos limpou, né? Então ele não foi lá na lama nos acusar, ele foi lá com toda a humildade e amor nos tirar daquele lugar, nos lavar, nos transformar, né? Então a palavra diz que devemos ser pacientes uns com os outros, ajudando-nos mutualmente de todas as maneiras possíveis para que todos cresçam juntos. Essas ideias não são originais de Paulo. Na realidade, elas vieram da forma como Jesus viveu sua vida. Como seguidores de Jesus, também devemos nos esforçar para ser gentis, humildes e pacientes com todos em nossa vida. Independentemente de sua aparência ou de pensarem de maneira diferente, cada pessoa merece dignidade, paciência e amor. Até sobre essa questão de pensar diferente de nós, eu me converti com meus 30, então foi uma vida antes disso, né?
E eu pensava também totalmente de forma diferente, não tinha conhecimento sobre a palavra, não tinha conhecimento desse amor de Jesus, e os meus pensamentos eram totalmente outros. Agora imagina se Jesus olhasse para mim e dissesse assim: você me insulta, você pensa diferente de mim, você nunca me ouviu, você nunca me, né? Então, vou te jogar escanteio. Mas não foi assim. E tem muita gente que hoje pensa diferente de nós, que em algum momento pode ser que ela seja tocada de forma diferente. Assim como eu fui. Chegou um momento em que eu fui tocada. E o meu coração estava sensível. E eu me permiti conhecer esse Deus de amor, e de bondade, e de paciência. E fui transformada. Minha maneira de pensar se transformou. Então, quando a gente encontra alguém com uma maneira diferente da nossa de pensar, a gente precisa entender que talvez chegue um momento em que aquela pessoa também seja tocada. E ela também comece a ter os pensamentos de Cristo, né? Receber o Espírito Santo e receber uma nova vida. Então, por isso que o Senhor pede para que a gente tenha paciência com todos, porque a gente não sabe o que aquela pessoa carrega dentro dela. Pode ser que ela carrega uma unção que vai se despertar. E a gente não tem consciência. Então, que a gente sempre fale com paciência, com amor, com bondade, porque não é sobre a outra pessoa, é sobre o que nós estamos carregando, né? Então, separe algum tempo hoje para pensar em algumas maneiras pelas quais você pode desenvolver essa paciência, essa humildade e esse amor com os outros. Pode ser, talvez, desacelerando o suficiente para que as pessoas saibam que você se importa, né? Porque quando a gente desacelera, a gente acaba tendo mais tempo para ouvir, mais paciência para entender a outra pessoa, né? E isso demonstra que você está se importando com ela, dizendo algo talvez encorajador para alguém, ou admitindo um erro que você cometeu para um líder ou para um conhecido, né? Tome a decisão hoje de viver em humildade e graça com os outros, assim como o Senhor tem nos pedido, né? Então, que a gente venha realmente pedir essa comunhão e venha buscar essa comunhão, na verdade, né? Nós temos que também buscar, temos a nossa parte. Então, que a nossa parte seja buscar o Senhor com todo o nosso coração, para que o Espírito dele venha nos relacionarmos com ele verdadeiramente, para que nos tornando a gente possa viver aquilo que vem do Espírito Santo, que os dons são dele, né? Então, nós precisamos dele, desse relacionamento, para que cada vez mais a gente possa compartilhar dos seus frutos, né? Então, fica aí o pensamento para vocês, para que a gente possa não julgar mais, porque não é esse o nosso chamado. Não fomos chamados para julgar, fomos chamados para estender a mão. Então, gostaria de deixar uma oração aqui e que vocês possam fechar os olhos aí onde vocês estão, ou até mesmo, né, se vocês não podem, estão em algum lugar movimentado, mas façam essa oração também, façam uma oração em pensamento, né? Então, Deus, tua palavra me inspira a ser humilde, gentil e paciente. Mas não posso fazer essas coisas se o teu amor não estiver em mim. Por favor, ensina-me a oferecer graça por amor àqueles que me rodeiam. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Quando você reflete o caráter de Jesus de forma constante ao longo do tempo, outras acabarão sendo atraídas pelos frutos do Espírito em você. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessa palavra. E não é sobre gostar, né? É sobre receber com o coração aberto, na verdade. E possamos tocar vidas através do caráter de Jesus. Amém? Um beijo e até o próximo.